A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Como é bom estarmos reunidos com a Santíssima Trindade, não é? E aprendendo do coração de Deus o que nós precisamos para sermos melhores filhos da Igreja, melhores seres humanos. Nós estamos estudando na Cristologia, Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. Nos nossos encontros anteriores, nós já vimos o Catecismo da Igreja, já vimos várias coisas. Hoje nós vamos nos adentrar aonde? Na Sagrada Escritura. Então, tudo que o Magistério nos ensina, né, o Magistério, nós vimos o Catecismo nas duas últimas aulas, ele extrai o seu ensinamento da Sagrada Tradição e da Sagrada Escritura. Vamos ver a Sagrada Escritura hoje. Então, todos os relatos, né, sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Quero pegar com você Mateus capítulo 27, né, o Evangelho escrito em São Mateus, nos relata o seguinte: se você pegar o capítulo 27, você vai ver todo o procedimento da paixão de Jesus, né? A via sacra, a sua crucificação e o momento da sua morte. E São Mateus nos relata que no momento em que Jesus morre na cruz, olha que coisa séria, ele era o Cordeiro de Deus imolado no altar da Santa Cruz. Na quinta-feira à noite, Jesus havia instituído a Eucaristia. Então, o altar da Eucaristia e o altar da Santa Cruz é a mesma coisa. Por isso que ele disse: este pão é meu corpo, esse vinho é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Estou aperfeiçoando o Velho Testamento, estou levando à perfeição o que o sangue dos cordeiros e dos bodes não podiam fazer. Naquela hora em que Jesus morre na cruz, pelo relógio judaico, e porque era um sábado duplo, a Páscoa, naquele ano em que Jesus morre, era num sábado, e no sábado não poderia ser comemorada porque a lei não permitia que se trabalhasse, que se fosse ao templo, porque havia números de passos que pudesse ser dados e muitos não conseguiriam chegar. Enfim, a Páscoa naquele ano seria celebrada na sexta-feira antes do pôr do sol, porque o dia judaico começa com o pôr do sol às 6 horas da tarde. Então, naquela hora em que Jesus sofre toda a sua paixão e às 3 da tarde ele morre, naquela hora o sumo sacerdote estava no Santo dos Santos oferecendo o Cordeiro Pascal, como era oferecido desde que a Páscoa tinha sido instituída. Mas naquela hora que Jesus brada na cruz, Tetelestai, está consumado, o preço está pago. Deus aceita o sacrifício do seu Filho. Nessa hora, o sumo sacerdote estava lá oferecendo atrás do véu. Por que atrás do véu? Os sacerdotes estavam no lugar santo, o sumo sacerdote atravessou o véu, estava sozinho no Santo dos Santos, diante da arca, no altar da propriação, oferecendo o sacrifício, aspergindo todo o santuário com o sangue daquele animalzinho que ele estava oferecendo. Mas o Cordeiro de Deus estava morrendo na cruz e o sacrifício estava sendo pago. Amém? O Cordeiro de Deus morria. Nesta hora, aquele véu que estava atrás do sumo sacerdote, ele tinha mais de 30 metros de altura. Vocês estão vendo na imagem, né? O véu de cima a baixo rasga, a mão de Deus rasga. Era o pecado, esse véu significava o pecado. Então, o acesso a Deus que o pecado impedia, agora não existia mais por causa do sangue de Jesus. Aleluia! Então, aqui em Mateus 27, no versículo 51, diz assim: nisto, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de cima para baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, na cidade santa, e foram vistos por muitos. Sem contar, né, gente, que havia aquela escuridão que não tinha explicação, porque era lua cheia, na lua cheia não existe eclipse, né? O centurião,
E os que com ele guardavam Jesus, ao verem o terremoto e tudo mais que estava acontecendo, ficaram muito, muito amedrontados e disseram: de fato, este era filho de Deus. Este homem era filho de Deus. Porque ele falou 7 vezes na cruz. Era impossível que isso acontecesse, não é? Com um crucificado. E aí tudo que foi acontecendo. Então o véu se rasgou, o pecado se rompeu, e nós tivemos acesso a Deus. Por isso que hoje, pelo sangue de Jesus, Jesus é o único mediador, né? Você pode falar, apresentar suas orações a Deus. Amém? Mas tudo isso aconteceu e nós vamos ver em Hebreus capítulo 10. Pegue a sua Bíblia, né? E abra em Hebreus capítulo 10. Então, olha que coisa maravilhosa que o autor de Hebreus vem nos contar no momento em que esse véu se rasgou, né? Então diz assim, no versículo 19: sendo assim, irmãos no Senhor, essa é a nossa fé. Sendo assim, irmãos, temos a plena garantia para entrar no santuário. Que santuário? Esse santuário celeste, o trono da graça de Deus, né? Se a Arca da Aliança, no Santo dos Santos, significava a presença de Deus, então nós, pelo sangue de Jesus, nós entramos no santuário, entramos diante do trono de Deus. Sendo assim, irmãos, temos plena garantia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nele temos um caminho novo e vivo que ele mesmo inaugurou através do véu, quer dizer, através da sua humanidade, porque como homem ele se ofereceu. Jesus era todo homem e todo Deus, o Cordeiro sofreu e derramou seu sangue. Temos um sumo sacerdote constituído sobre a casa de Deus. Então nós temos um sumo sacerdote, porque Jesus é ao mesmo tempo a oferta e o que oferece, né? Então o sacerdote que oferece a oferta, ele é a oferta e o ofertor. Ele é aquele que é o sumo sacerdote eminente, constituído sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos então de coração reto e cheios de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com a água pura do batismo. Sem esmorecer, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Aleluia! Né? Isso é o sangue que Jesus abriu através do seu sangue. Hebreus capítulo 4 também, folhe umas folhinhas para trás aí na sua Bíblia. Hebreus capítulo 4, no versículo 14, diz assim: temos, portanto, um sumo sacerdote eminente que atravessou os céus. Por que céus? Ele atravessou todos os coros angelicais, todas as hierarquias, se apresentou diante de Deus, né? E o sacrifício foi pago, né? Então nós temos, portanto, um sumo sacerdote. Então o que acontece? Todos os outros sacerdotes da nossa igreja, eles participam do sacerdócio de Cristo, eles são o persona Christi, não é? Mas o único sacerdote é Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, o único que é o que ofereceu e ao mesmo tempo é a oferta, né? Então, nós temos, portanto, um sumo sacerdote eminente que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Permaneçamos, por isso, firmes na profissão da nossa fé, firmes na profissão de fé. Com efeito, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Por isso que ele foi espremido ali no jardim de Getsemane. Pai, se for possível, afasta esse cálice, mas ele assume a sua missão, morre por nós, ele se deixa entregar, ele paga o preço. Aproximemo-nos então com segurança do trono da graça diante de Deus, né? Então aproximemo-nos então com segurança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos graça como ajuda oportuna. Então hoje nós obtemos pelo sangue de Jesus misericórdia. Nós alcançamos misericórdia, não é? E graça.
Essa graça, quando Deus derrama sobre nós, Ele perdoa os nossos pecados, Ele é misericordioso conosco, Ele nos entende na nossa fraqueza. E o sangue de Jesus vem, lava, perdoa, purifica e nos enche de graça. Essa graça só Deus pode dar. E quando Deus te dá uma graça, sabe, bênção é uma coisa, Deus te dá uma bênção, mas quando Ele te dá, a bênção é tua. Mas quando Ele te dá uma graça, a graça é para ser distribuída. Entendeu? Então, o dom que Deus te deu, o ministério que Deus te deu, a obra que Ele te deu para fazer, Ele te enche de graça, de misericórdia, para que você distribua graça e misericórdia. Amém? Então isso é maravilhoso, podemos nos aproximar e estar diante do trono da graça de Deus por causa do sangue de Jesus. Amém. Se você ler Hebreu inteiro, você vai ver, é um livro maravilhoso, não é? Agora, o que acontece na hora em que Jesus morre na cruz? Porque no credo que nós estamos estudando, ele diz, né, o que é o credo niceno-constantinopolitano, creio em um só Deus, Criador e vem todo. Daí ele fala o quê? Desceu à mansão dos mortos. Mas então Jesus morre na cruz e desce à mansão dos mortos. O que é esse descer? É porque pro hebreu, pro judeu, os infernos ficavam no centro da terra. Mas não tem nada a ver isso. O inferno é num lugar, essa morada dos mortos é uma dimensão, é um estado, né? Mas Jesus vai para este lugar, né? Porque a palavra inferno era como se fosse uma palavra lixão, né? Então o lixo todo era depositado nesse vale que chamava inferno, que era um lugar de podridão e tudo mais, entendeu? Né? Mas e daí foi chamado de inferno sempre que nós compreendêssemos. Então Jesus desce à mansão dos mortos. É isso que nós professamos no credo, não é? Então, como é que existe algumas religiões ou como é que eu falo? Fontes de fé que dizem que quando você morre você está dormindo, não é? Não, você não está dormindo. Quando deixamos esse corpo, nós continuamos conscientes. Então, você vê aquela parábola, né, do rico e do Lázaro, é uma história que Jesus inventou para que nós entendêssemos, né? Então o rico se banqueteava, Lázaro estava sempre na porta do rico e ele comia as migalhas, né, as sobras da comida do rico. Os dois morrem. Aí o rico está nas chamas do inferno, né, no sofrimento do inferno, ele olha para cima e vê lá no céu, né, Abraão e Lázaro com Abraão. Tanto que o pobre tem nome, o rico nem nome tinha. Por quê? Porque eu posso me colocar no lugar desse rico, né, e não fazer a vontade de Deus e ser avarento, egoísta. Bom, conclusão, estamos falando sobre a descida de Jesus na morada dos mortos. Ele olha para Lázaro e fala com Abraão, Abraão, pai Abraão, pede para Lázaro vir molhar a minha boca, que eu estou com sede. E Abraão responde, não, há uma separação. Vocês não podem, os que estão aqui ir para ali, nem os que estão ali vir para cá. Bom, mas ainda nessa parábola, Jesus queria nos ensinar o quê? Há uma separação, que havia uma separação na morada dos mortos, que os judeus chamam, né, de Hades, o Sheol, né, a morada dos mortos, a mansão dos mortos. Jesus desce ali. Lá neste lugar, até o Calvário acontecer, havia uma separação dos justos e dos injustos. Jesus desce ali para falar com os justos, para pregar o evangelho aos justos, como ele pregou aqui na terra e instituiu a igreja. Ele desce ali para falar, eu sou, né, o Deus que se encarnou e pagou o preço por vocês, mas como eu sou todo homem e todo Deus, eu estou aqui, né, nesse momento em que Jesus desce com a sua divindade, logo ele iria ressuscitar, iria ser novamente uma só pessoa, né, a pessoa humana e divina do Filho de Deus, mas Jesus desce para pregar a esses mortos, desde Adão, os prega para eles. A sua redenção é tão plena, eles são redimidos e são levados para o céu para aguardar a ressurreição, né? Então vamos ver aonde isso está na Bíblia e no catecismo, né? Porque você pode estar aí pensando, nossa, de onde que o Luiz está tirando tudo isso, né? É claro que eu aprendi com a igreja. Então vamos lá, vamos pegar a primeira carta de São Pedro. Pega aí na sua Bíblia, eu vou pegar a minha aqui, né? Pedro. Primeira carta de São Pedro,
capítulo 4, diz assim: rompimento com o pecado. Então aqui São Pedro vai explicando a morte de Jesus. E quando ele vem no versículo 6, ele diz assim: eis porque o Evangelho foi pregado também aos mortos, a fim de que sejam julgados como os homens na carne, mas vivam no Espírito segundo Deus. Então Jesus desce para pregar o Evangelho aos que estavam mortos. Então, aqui a gente vê que se eles estivessem dormindo, como é que eles iriam escutar? Não é? Então eles estavam ali conscientes, esperando o Salvador, esperando que o Messias viria. Então, também pega no capítulo 3, né, no versículo 19. Então, 1 Pedro 3, versículo 19. No qual Jesus também foi pregar aos espíritos em prisão, a saber, os que foram incrédulos outrora, nos dias de Noé, quando Deus, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8 foram salvas por meio da água. Amém? Então, aí ele vai citando muita coisa. Aquilo que lhe corresponde é o batismo que agora vos salva. Não aquele que consiste em uma remoção da imundície do corpo, mas em um compromisso solene de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus. Então aqui ele já começa a falar até da ressurreição. Que tendo subido ao céu, então São Pedro já fala que depois da morte, né, ele sobe aos céus, está sentado à direita de Deus, estando-lhe sujeitos os anjos, as dominações e as potestades. Então todos os anjos submissos a Jesus. Amém? Vamos ver o que o Catecismo fala sobre esse assunto de Jesus ter ido pregar aos mortos. Rapidamente, parágrafo 633. Vamos lá. Então, o Catecismo na mão, né, diz assim, 633. Então, Cristo desceu aos infernos. A morada dos mortos, para a qual Cristo morto desceu, a Escritura, a palavra de Deus, a denomina os infernos, o Sheol ou o Hades, visto que os que lá se encontravam estão privados da visão de Deus, porque ainda o pecado não havia sido pago, né? O pecado havia, então o pecado é aquilo que nos separava de Deus. Olha o problema do pecado, não é? Mas quando o pecado já não existia mais, as almas poderiam subir para o paraíso para aguardar a ressurreição. Este é, com efeito, o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor. O que não significa que a sorte deles seja idêntica, como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro recebido no seio de Abraão. São precisamente essas almas santas que esperavam o seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. Amém? Então essa foi a função. Jesus desce aos infernos, prega o evangelho para redimir e levar ao céu os justos, as almas dos justos. Amém? Daí Jesus diz também que ele é o vivente, que ele tem sobre o seu domínio as chaves, né? Então eu quero olhar com vocês agora Apocalipse, né? O livro de Apocalipse, no capítulo 1, quando ele aparece para João. Então Apocalipse 1 diz assim, no versículo 17, pega ali para que nós leiamos juntos. São João vendo Jesus ressuscitado, ele estava exilado na ilha de Patmos. Ao vê-lo, diz São João, ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Amém? Jesus tem as chaves. Então, vamos ver mais um versículo aqui para nós explicarmos o que significa essa chave, esse poder, essa autoridade. Vamos pegar Colossenses capítulo 2, no versículo 14.
Irmãos, por causa do tempo, nós vamos encerrar aqui, continuarmos na nossa próxima aula, né, sobre essa narrativa de Colossenses capítulo 2, o que acontece quando Jesus desce aos infernos e se depara com Satanás. Amém? Muito obrigado por estar conosco até agora, até o nosso próximo encontro. Amém. Fiquemos com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.